Olá, meus caros, quadro examinai. Agora vamos falar aí no início que está descrito em Gênesis a respeito de como surgiu a raça humana. Será que só existia de fato Adão e Eva e Caim e Abel, depois Sete? Como se deu a descendência, a posteridade? Como se deu a genealogia, a descendência de Adão? Como se deu a descendência da raça humana? São questões polêmicas, na verdade, mas nós podemos ter alguma resposta por meio daquilo que está de forma enigmática em Gênesis. Por exemplo, você sabia que há grande possibilidade de Adão e Eva ter filhos ou que tiveram filhos no paraíso e que eles praticavam, portanto, sexo, como muitos aí acham ou têm uma ideia estereotipada afirmando que o pecado de Adão e Eva, quando comeram da árvore, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, estava no meio, que muitos até dizem que é maçã, mas a Bíblia não revela que é maçã, a árvore. Diz que comeram então começaram a pecar por conta do coito, como se no paraíso, no período edênico de Éden, existia o sexo, o coito. Então, muitos pensam, de forma, claro, leiga, que não existiu de forma alguma sexo no período edênico do Éden, e que fora porque então a Eva deu ouvido à serpente, comeu a fruta da árvore do meio, da ciência e do mal, então ela teve esse despertamento para o sexo, para o coito. Não é verdade? Porque Deus disse claramente: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se ajuntará à sua esposa. E olhou Deus, viu que o homem estava só, lhe concedeu ou fez a coadjutora, a companheira da sua própria costela, a Eva. E no paraíso havia claramente o sexo, o coito e a procriação, porque o próprio Deus disse para multiplicar, para se multiplicar, multiplicai-vos, sejam fecundos, dependendo da versão bíblica. E óbvio que teve o coito, que teve os filhos. E depois também isso é visível, patente, quando o próprio Deus dá, então, o castigo à mulher, dizendo que ela teria gestação, ou melhor dizendo, paria de forma sofrendo, de forma sofredora, com dores, sofrendo. Quer dizer que antes disso, dá a entender que ela não sofria, porque a partir desse momento teria então dores e sofrimentos para parir, para gerar. Então, são evidências que estão aí na Bíblia, que dá para nós entender um pouco melhor de alguns mistérios que não são tão mistérios assim. Apesar de a Bíblia não conter explicitamente, claramente isso, mas é possível interpretar dessa maneira. Eu estou aqui com a Bíblia aberta em Gênesis, na formação do Jardim do Éden. Até eu vou mudar de câmera, colocar aqui direto para a Bíblia para você ver como isso era uma verdade, ok? Temos aqui a formação do Jardim do Éden. Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus.
e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Não havia o homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus no jardim no Éden da banda do Oriente, pois ali o homem que tinha formado. Pois ali o homem que tinha formado, e o Senhor fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência e do mal. E saiu um rio do Éden para regar o jardim. Dali se dividia e tornava em 4 braços. O primeiro era o Pison, esse é que rodeia toda a terra de Avilã, onde há ouro, e o outro dessa terra. E o ouro dessa terra é bom, e ali há o bidélio e a pedra sardônica, e o nome do segundo é o rio Glom, esse é o que rodeia toda a terra de Cush, e o nome do terceiro rio é Idel, ou Idekel, esse é o que vai para a banda do Oriente da Síria, e o quarto é o rio Eufrates. E tomou Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore da ciência e do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ele disse: Senhor Deus, não é bom que o homem esteja. Estamos aqui em segunda 2, ó. Aliás, capítulo 2, versículo 18. Ele disse: Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falei uma disjuntura, companheira, que esteja como ele diante. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, enfim, os trouxe Adão para ver como lhe chamaria tudo o que Adão chamou a toda alma vivente. Isso foi seu nome. Adão pôs os nomes a todo o gado, etc., nos animais. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão, e adormeceu, tomou uma das costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe Adão. E Adão, esse agora, ossos dos meus ossos, carne, a minha carne está chamada varoa, portanto, do varão foi tomado. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Interessante. Porque era na inocência, no amor, no temor do Senhor, na santidade não havia, portanto, o pecado no sentido de impureza. Por isso que lá em Tito fala, 1 Tito 15, tudo é puro para aqueles que estão puros, e tudo é impuro para aqueles que estão impuros. Aí vem a tentação de Eva, enfim, e aí cai aqui no capítulo 3, né? Vamos ver se nós vemos alguma coisa interessante aqui. E até o Adão tenta se esconder do seu pecado. E aqui o que diz, ó. E disse à mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Aliás, conceição no sentido de parição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos. Quer dizer que antigamente ela não tinha dor. Isso é uma possibilidade de já haver filhos no Éden. Assim como o sexo, o coito. E aonde que nós temos essa passagem do coito? No 24 que lemos: portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, quer dizer, ó, não comerás dela, maldita a terra, com a dor dela todos os dias da tua vida. E Adão disse: porquanto desses ouvidos a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com a dor comerás dela todos os dias da tua vida. Quer dizer que não tinha dor, que não tinha sofrimento. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No sol do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Aqui diz: e fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher de peles,
e os vestiu. No 1:28 diz: E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e todo animal que se move sobre a terra. Então, no 1:28 temos o versículo que dá embasamento, dá a entender dessa forma. 16 também por conta da dor da mulher. E por isso tudo, então, quer dizer, um ordenamento de Deus para ser fecundos, porque em outras versões bíblicas diz frutificar, quer dizer fecundos, e multiplicar. Então tinha um desejo sexual, claro, tudo em santidade, sem mácula, com pensamento santo, separado, e poderia haver um prazer sexual, não como esse depravado por conta da queda deles, mas deveria ter um prazer, mais prazer de gozo santo e mais para procriação. Tanto que eles andavam nus e não se envergonhavam. Podemos até comparar eles com os índios. E andam nus e não se envergonham. Crianças, mulheres, enfim, todos têm respeito um pelo outro e só vão aproximar, por exemplo, o marido e a mulher, ou copular na hora da necessidade e de fazer então filhos, tá? E isso prova, ou pelo menos dá alguma possibilidade de existir ou de ter existido sexo e a procriação no Éden. E havendo essa procriação no Éden, isso também se corrobora com mais esse versículo que nós vamos ler agora, aqui do 6, aqui, ó. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geravam filhos. Esses eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Tá? A questão aqui dos filhos de Deus e dos homens, filho de Deus significava os filhos antes da queda, e o filho dos homens após a queda. Tem alguns que dizem, teólogos, que seria o termo filho de Deus, os anjos caídos. Portanto, havia esses Nephilims, que eram os gigantes na terra, serem seres celestiais com seres terrenos, e por conta disso, dessa corrupção geral do gênero humano, é que Deus castigou a terra, decidiu acabar com ela com dilúvio. É o que diz aqui, ó, versículo 5. Eu vi o Senhor que a maldade do homem se multiplicará sobre a terra, e de toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Se arrependeu. Houve a corrupção geral. E da questão dos Nephilims, eu não estou defendendo essa tese. Até eu acho que há uma possibilidade, enfim, como tese. Agora, como fato, essa dos filhos de Deus serem os filhos descendentes de Adão e Eva no período edênico antes da queda, eu acho mais plausível, mais certa, mais assertiva. E esse filho dos homens ser, então, já os da descendência de Adão e Eva após a queda, como Abel, Caim e Sete. Aí, historicamente, você tem que a agricultura pecuária, a história mostra que se deu há 10 mil anos atrás. Por isso que até o Raul Seixas fez uma música: Eu nasci há 10 mil anos atrás, porque foi mais ou menos nesse período aí que surgiu a agricultura, que então, segundo nem a história, a arqueologia, mostra que o homem surgiu mais ou menos nessa época. A Bíblia, quando fala do período edênico, ou do Éden, gira em torno de 4 mil anos antes de Cristo, ou seja, 6 mil anos atrás.
já as primeiras civilizações do Oriente Médio, portanto, há 8.000 anos atrás, com 2.000, cerca de 10.000 anos atrás. Então, quer dizer que Adão e Eva, eles duraram cerca de 4.000 anos no Éden. Era uma eternidade, mas foi 4.000 anos por conta do pecado. Vamos voltar agora para mim. Então, meus caros, a realidade é essa. 4.000 anos. E não se sabia se o tempo era marcado como esse, em 24 horas por dia, ou era indeterminado. Até porque para Deus, um dia como fosse 1.000 anos, 1.000 anos como fosse um dia. Mais ou menos aí. Que Adão e Eva ficaram no paraíso, eram imortais, não tinham sofrimento, não necessitavam de trabalho, suor para adquirir o seu próprio alimento, estava ali diante da árvore, né? Só apanhar o fruto e comer, o fruto pelo qual era permitido, a árvore pelo qual era permitido pegar o fruto. Não tinha o sofrimento, a mulher gerava sem ter dores, Eva, e por isso se deu a raça humana dessa forma, a origem. Aí vem a questão dos incestos. Ora, os incestos, por ser na santidade, na inocência, por não ter abrido essa mente para discernir o bem e o mal e para adulterar a santidade do Senhor e para se prostituir, para ter pensamentos malignos, impureza, de torpeza, de prazeres egocêntricos, coisa e tal. Também por conta disso é que Deus proibiu o casamento incestuoso. Mas é óbvio que esse incesto não era pecado por conta do mandamento do Senhor para procriar. E também pelo contexto da situação, que todos estavam com mente santa, pura, não viu maldade. Então, Adão e Eva tiveram filhos e filhas, e esses filhos e filhas tiveram filhos e filhas, tá? E a outra prova também, até eu não li aqui, e é interessante nós ler, que afirma, que ratifica essa possibilidade de existência de filhos e filhas de Adão e Eva já no Jardim do Éden, é a questão, o Caim mata Abel, o primeiro homicídio aqui, ó. Então diz Caim, é a maior a minha maldade do que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo, vagabundo na terra, e será o que me achar me matará. O Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. Pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do Oriente do Éden. Capítulo 4, versículo 8 em diante. Isso prova que houve filhos e filhas no Éden, porque quem era essa população? Quem era esse povo que Caim temia? Se só existisse fato ele e Abel, ele matou Abel, então só tinha Adão e Eva e Abel. Não, era a descendência de Adão e Eva. Aliás, de Eva no Éden. Aí por isso que ele tinha medo de ser morto por conta do delito que ele cometera. E fugiu até dessa descendência. E mais tarde casou com a descendência, uma dessa linhagem aí de Adão e Eva. Como que se deu a proibição incestuosa? Quando os filhos de Deus, nesses termos que eram aqueles que foram tidos no Éden, começaram a casar com as filhas dos homens, tido após a queda, e começaram a gerar a sua família. Então, a partir daí, começou a ter a limitação e a proibição dos incestos. Eles podiam casar, filhos dos homens com filhos de Deus. No entanto, quer dizer que esses filhos, digamos assim, filho A de Deus com o filho B ou A, vamos colocar A, com A de Deus e A dos homens. Casaram, ok. Tiveram filhos e filhas. Esses filhos e filhas não podiam casar entre si.
só poderiam casar, vamos colocar assim, com os primos, que seriam os filhos B de Deus com os filhos B dos homens, tá? E aí foi vindo então a proibição. Mas é interessante da corrupção geral humana no capítulo 6 que fala dos Néfilins, que os filhos de Deus acharam as filhas dos homens muito formosas e começaram então a casalar com elas, a copular com elas, nasceram esses gigantes. Por quê? Os filhos de Deus eram formosos, eram bonitos, e filhos dos homens também, apesar de ter já a imortalidade. Aí vem a questão, mas como se Adão e Eva comeram do fruto, por que que a sua descendência, inclusive aquela que não era feita, criada, né, que nasceu antes da queda, teve esse problema de perder a imortalidade, de ter castigo às mulheres parirem sofrendo, etc, etc. Vamos colocar assim, Adão era como se fosse um sumo sacerdote, um ungido de Deus. Perdeu essa graça. Toda a sua descendência se contaminou, porque ele era o patriarca dessa geração toda. Ele é o primeiro. A palavra Adão quer dizer o primeiro homem. Ele pecou, logo toda a sua descendência pecou, logo toda a sua descendência se contaminou. Por isso que em Romanos diz claramente que por um homem entrou um pecado. E por um homem nós saímos desse pecado, ou perdoados, que é por meio de Jesus Cristo. E por meio de Jesus Cristo nós voltamos a ter, a raça humana volta a ter, tudo aquilo que Adão e Eva e sua descendência tinham no Éden. A eternidade, ou a imortalidade, não ter sofrimento, clamor, não precisar mais de clamar, que o próprio Deus está ali, não precisar mais de luz, porque o próprio Deus ilumina tudo. Está escrito lá em Apocalipse. Mas não haverá mais dor, mais amor, mais sofrimento, não haverá mais lágrimas, não haverá mais nada. E nós seremos como os anjos, assexuados, sem sexo, que não precisará mais procriar. Então é interessante isso, não é verdade? E aí foi o quadro Examinai, falando dessa questão que para muitos é complicadíssima, para outros é um tabu, e que jamais você ouve falar aí nos templos, nas igrejas denominacionais, porque falta conhecimento dos camaradas que pregam, outros porque não querem criar problemas, no sentido de começar a surgir perguntas e mais perguntas e eles não terem como responder, e outra porque não lhes interessa, porque o interesse deles é outro, o espúrio, legítimo, de pregar o evangelho ao modo deles para oferir renda, né? Então não é interessante crescer na graça e no conhecimento do Senhor e fazer com que os seus discípulos cresçam na graça e no conhecimento do Senhor, buscando essas informações. Não interfere na nossa salvação, mas que é interessante nós saber para entender melhor tudo aquilo que se deu em Jesus, porque o Velho Testamento é a sombra do Novo Testamento, que é Jesus. Quer dizer, o Velho Testamento seria a sombra de Jesus e o Novo, o próprio Jesus. Jesus da palavra que significa Deus é a salvação, do Deus Verbo que se transformou em carne. Claro que existem coisas que a mentalidade humana, a intelectualidade humana jamais poderá conseguir raciocinar, provar, né? Explicar certas coisas, porque é só Deus, são limitações. E a Bíblia chega a falar que tem muitas coisas, entre outras palavras, que só a Deus pertence à revelação, é mistério. E se nós for procurar, querer saber o mistério, ficaremos até endoidecidos, loucos. Então deixar com o querer do Senhor, que na hora certa Ele vai revelar esses mistérios, como diz em Apocalipse. Quando a igreja for arrebatada, Ele vai revelar esse mistério, por exemplo, como era a vida no Jardim do Éden.
o período de fato que houve vida ali, os filhos e as filhas que não têm genealogia na Bíblia, que nasceram antes da queda de Adão e Eva, o porquê que esses filhos e filhas de Adão e Eva no Jardim do Éden foram contaminados, atingidos com o pecado de Adão e Eva, né? A questão dos Néfilins gigantes, que há aí pelo menos três teorias. A primeira seria os filhos de Deus, ou a linhagem pertencente a Sete, e os filhos dos homens a Caim. Aí vem a questão dos Néfilins gigantes e de Deus ser os anjos caídos com os filhos dos homens. E a terceira é essa, que eu acho mais certa. Eu penso que é a mais certa, que é os filhos de Deus, aqueles anti-queda do homem e da mulher, e os filhos dos homens após queda de Adão e Eva. Então aí você aprendeu um pouco acerca disso. Interessante, na verdade, para desmistificar muita coisa, principalmente a ideia errônea que muitos têm e estereotipada de dizer que não havia sexo no Éden. Pois havia. Eu disse: frutificai e multiplicai. Eles tinham pleno gozo e capacidade reprodutiva, tanto reprodutiva como prazerosa do próprio coito. Isso já derruba aí a questão também, que é um mito, que é uma falácia, de dizer que a árvore, que fora a árvore do conhecimento do bem e do mal, era a maçã. Não era, a Bíblia não fala que era maçã. E também a questão de como surgiu a humanidade. Como que pode ter surgido só apenas de Adão, de Eva e de Sete, quando Abel fora morto por Caim? Se deu porque já tinha a descendência no Jardim do Éden. Aí também outra questão do incesto. O incesto era permitido e, aliás, nem era considerado como incesto. Foi considerado depois da queda do homem e da mulher. A queda acabou com muitas coisas, muitos privilégios, muitas bênçãos de Deus. Por isso que Paulo falou que o salário do pecado é a morte. Eles foram mortos. Eles perderam a sua imortalidade. Agora passaram a experimentar a morte. E, inclusive, Adão durou 930 anos. Até a longevidade foi atingida. Como vimos ali no capítulo 6 da corrupção do homem, Deus está dizendo que o homem vai durar até 120 anos. Com certeza, os filhos de Deus duravam até mais. Filho de Deus, lá antes queda no paraíso. Já os filhos dos homens duravam menos pós-queda. E como houve o acasalamento, o coito entre os filhos de Deus ante-queda e pós-queda, diminuiu também a longevidade dos descendentes desse casamento, desse matrimônio entre os filhos de Deus e os filhos dos homens. E poderia também, por causa disso, ter nascido os gigantes, e com certeza os filhos dos homens não eram tão robustos, tão fortes como os filhos de Deus, mas eles achavam as mulheres dos homens bonitas, então tinha ainda um pouco de boniteza, de beleza. É aquilo que Deus falou, né, em Gênesis, que Ele nos fez, a sua imagem, conforme a sua semelhança. E Deus, depois que o homem cai, não fala mais em imagem, apenas em semelhança. Se for conforme a sua semelhança, é claro que o homem e as mulheres tinham a sua beleza. Por isso que eles começaram a cobiçá-las e contrair matrimônio. E aí já se prova que já desde o início, então o homem já ia pela beleza da mulher. Por conta disso, hoje em dia, muita coisa aí acontece de modo negativo, que o homem vai pela beleza da mulher, a mulher, em contrapartida, vai pelo interesse econômico do saldo bancário do homem, e aí não há amor de modo algum. Mas não é isso que eu quero falar aqui. E para encerrar, a questão, então, do incesto, que depois Deus proíbe quando dá a descendência desses filhos de Deus com os filhos dos homens. Acho que eu fui bem claro aí. Então, examinar e quadro examinar é até meio extenso, passando da regra de 10 minutos, a exceção 15 minutos também.
falando acerca da raça humana, do surgimento da raça humana, da descendência a partir de Adão e Eva e como se originou, ou melhor dizendo, se deu a posteridade aí de Adão e de Eva. Que Deus os abençoe e até o próximo quadro examinar. Quando você em Deus deposita sua fé,